Olá pessoal, aqui quem fala é o Giovanni Ávila. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que nós temos em calcular áreas entre a área planimétrica e a área elipsoidal, tá? Eu tenho aqui então o shapefile, né, a camada do Brasil com as unidades federativas, que está projetado aqui, né, o sistema de coordenadas que eu estou utilizando aqui é o CIRGAS 2000, tá? Brasil policônico, EPSG 5880, né? Unidade em metros, tá? Então aqui eu tenho um sistema projetado e aí eu vou fazer o cálculo aqui de duas formas, utilizando duas expressões na calculadora de campo. Então aqui eu vou vir aqui, abrir minha calculadora de campo, vou criar um novo campo, vou criar do tipo decimal double, vou escrever área, km quadrado, e aí eu vou colocar 0,1, tá? E aqui, o primeiro eu vou utilizar a expressão aqui, cifrão, área. Para obter a área em quilômetros quadrados, eu vou dividir ela aqui, tá? Então, fiz aqui a divisão, então aqui eu vou obter a minha saída, a área em quilômetros quadrados, tá? Ok. Então aqui eu vou chegar em um valor da minha área em quilômetros quadrados. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, então vou abrir a calculadora de campo, vou também colocar aqui o número decimal, área, km quadrado, 0,2. Aqui eu vou utilizar agora essa outra expressão, então área, dentro de área, vou chamar a minha geometria, área underline geometry, dividido também aqui para mim obter o número em quilômetros quadrados. Tá? Abrir a minha tabela de atributo, tá? Então aqui na tabela de atributo, o que eu observo? A primeira área que eu criei, né? Então eu usei a expressão cifrão área, eu tenho aqui a área em quilômetros quadrados 0,1, tá? Eu tenho aqui 23, né? Na verdade 237.754 e aqui eu tenho 240.576. Por que que acontece, né, essa diferença aqui no cálculo na mesma camada, né, no mesmo sistema aqui que eu tenho? Então eu estou em um sistema, como eu disse anteriormente, o TM, né, o 5880 Brasil policônico. Então eu utilizo o sifão, né, área, e aí eu obtenho essa área aqui com informações planimétricas, né? Então no plano. Quando eu utilizo aquela outra expressão, que é o área arroba geometry, independentemente de estar, né, em um sistema planimétrico, ele calcula utilizando as informações elipsoidal, tá? Então aqui eu tenho de acordo com a minha elipsoide. Então aqui eu tenho de acordo com o sistema que a gente projeta e é o plano, e aqui eu tenho de acordo com o elipsoide, tá? Como a gente tem uma área que é muito grande, né? A gente tá falando aí sobre a área, né, de um estado. Aqui, esse primeiro aqui que eu estou olhando, Rondônia, mas tem Acre, tem alguns estados. Então, é comum que eu tenha diferença ao calcular áreas em sistemas projetados, né, sistemas UTM, ele planimétrico, e sistema elipsoidal, tá? Então, o que é mais indicado? Quando eu tenho um sistema que eu consigo fazer essa projeção para o meu UTM, eu utilizo ali o cifrão área e faço esse cálculo de área de acordo com o meu UTM, né? A região que eu estou ali, faço a projeção, se é zona 22, 23. Quando eu tenho um dado, né, por exemplo, do Brasil, que eu tenho diversos fusos UTMs, então eu não consigo adotar somente um para fazer o cálculo, por isso que aqui eu utilizei o Brasil policônico, tá? E aí, né, nesses casos, eu posso reprojetar, mas se eu utilizar aqui o sistema elipsoidal, eu vou ter uma diferença, tá? Então, é comum que a gente tenha essa diferença em calcular entre o plano altimétrico e o elipsoidal. E por que que nós temos essa diferença? Então, no sistema planimétrico, né, a gente está assumindo que a Terra é plana. E aí, quando eu represento isso em uma escala menor, eu tenho uma projeção cartográfica UTM e eu transformo nessa região que eu tenho uma superfície plana, tá? As projeções que eu tenho cartográfica distorce as áreas, principalmente das regiões mais distantes que eu tenho
da minha linha central de projeção, tá? E isso acaba ali afetando o cálculo da minha área real. Então, por isso que eu utilizo um sistema UTM para mim corrigir essa distorção. Quando eu falo aí de um sistema elipsoidal, ele leva em consideração a curvatura da Terra, né? Então, ele usa o elipsoide ali, como a gente sabe, né? A Terra ela não é nem plana e nem redonda, ela parece ali, né? Ela tem um formato, o pessoal sempre fala, né, que se assemelha a uma batata, então eu tenho ali um elipsoide, então eu utilizo isso daí para fazer o cálculo, tá? Então o cálculo do elipsoide ele é mais preciso quando eu tenho área grande, né? Quando eu estou falando aí sobre países, continentes, enfim. Então, em área pequena, a diferença que eu tenho entre os dois é mínima, tá? Porém, quando eu tenho áreas maiores, aí sim, né, é o sistema planimétrico, ele pode superestimar, né, subestimar ou superestimar essas áreas devido às distorções que eu tenho, tá? Mas, de forma geral, assim, o sistema elipsoidal ele calcula a área, né, mais realista se ele estiver considerando o sistema da curvatura da Terra, tá? Então, essa aí é um pouco da diferença que eu tenho entre os dois sistemas, tá? O elipsoidal e o sistema planimétrico.